Boa noite, tudo cada vez melhor, espero que esteja tudo cada vez melhor e essa live tem esse propósito, né? A construção de nós mesmos para que nós nos tornemos cada vez mais pessoas melhores. Boa noite. E hoje a gente vai falar sobre um novo pensador, lá também do início, né, desde do século 4, 3, né, depois de Cristo, e justamente a gente pode pensar, né, será que a gente tem algo para aprender com alguém que viveu aí por volta de 360 e 430, né, dos anos depois de Cristo? Será que tem alguma coisa a ver com a minha vida? Vai trazer algum sentido a mais? Vai trazer algum ensinamento? E estudando esse grande filósofo, que depois foi também considerado aí um grande precursor de uma religião, eu aprendi bastante com ele, achei bastante interessante a história dele e percebi que realmente assim tem algo a nos ensinar, tem algo com algumas partes da vida dele com as quais eu me identifiquei com a minha própria vida e acredito, né, a gente percebe que independente dos tempos, desde que o mundo é mundo, as questões humanas elas não diferem tanto, né? Essa busca nossa que estamos aqui, essa busca por sermos melhores, essa busca por estarmos aí nos melhorando cada vez mais. Então, a gente vai começando agora a entender de quem que a gente está falando. Nós estamos aqui então na era cristã e eu vou começar a história do meio, né? A história desse grande pensador, do momento em que ele realmente teve um grande despertar na vida dele. Ele estava então em Milão, e era em 386 da era cristã, 1637 anos atrás, né? Então a gente está falando de Aurelius Augustinus. Alguém já ouviu falar, né? Ele estava com 32 anos. Depois eu vou falar um nome que ele recebeu depois dessa igreja, né? Que aí vocês vão conseguir identificar de quem que eu estou falando. E ele estava então nesse momento, aos seus 32 anos, chorando, deprimido, angustiado. Alguém se identifica com algum desses sentimentos nesse momento da vida? Nos jardins de sua casa e procurava uma resposta definitiva para o sentido da sua vida. Aí então, nesse momento ali em que ele parecia, né, não fazer mais sentido a sua vida, ele ouviu uma voz de criança dizendo assim: tole leite, né? Que, como ele estava lá em Milão, ele estava então ouvindo em latim essa criança dizer tole leite, tole leite. E o que essa criança queria dizer, né? Traduzindo para o português: toma, lê. E aí ele abriu um livro que estava em cima da mesa dele e leu as seguintes palavras: não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e emulações, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne com demasiados desejos. Essas foram as palavras que ele abriu, então, e que ele teve uma experiência na qual ele se sentiu como se uma espécie de luz tivesse inundado o seu coração, dissipando toda aquela tristeza que ele estava sentindo naquele momento, aquela incerteza. Então ele correu para a mãe dele, que estava lá com ele em Milão na época, né? E que essa mãe, então, ela bendisse e exultou ao Senhor. Essas palavras que ele tinha acabado de ler estavam na Bíblia e eram as palavras justamente de Paulo de Tarso, né? Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre esse grande, que se tornou aí considerado um grande apóstolo, né? Embora ele tenha vivido também depois de Cristo. E aí, voltando às palavras que ele leu, né? Não caminheis em glutonarias e embriaguez,
não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e emulações. Então tem algumas palavras aqui que a gente, né, se não conhece a fundo, a gente sabe mais ou menos o que quer dizer, né? Não caminheis em glutonarias, então não sejamos gulosos, em embriaguez, então não estejamos aí embriagados pelo álcool, não nos prazeres impuros do leito. Então quando o leito é impuro é quando ele não está aí totalmente acordado, né, com ser uma coisa reta entre um casal que se está ali buscando um propósito maior do que simplesmente o prazer, né? Então um casamento, ele vai falar sobre isso também, né, sobre a história dele em relação a isso. Em leviandades, então leviandades é aquilo que é mal, aquilo que, né, não está, é o oposto do bem, o leviano. Não em contendas, não em brigas, não em emulações. Então o que é emulações? Isso que é interessante. Você sabe o que é emulação? E aí a gente vai para o dicionário, né? Que a princípio essas palavras a gente pode entender, como eu falei, por cima, né? Mas eu sempre gostei de entender um pouco mais o que a palavra está querendo dizer para a gente. Desde adolescência eu me lembro que de vez em quando a gente tinha que recorrer ao dicionário. Hoje em dia, até meu filho está estudando agora no 3º ano, tem que recorrer ao dicionário, faz parte do estudo esse exercício de recorrer ao dicionário. E existe ali a gente percebe, né, uma certa preguiça e, né, uma certa rejeição àquele ato, mas é algo que realmente a gente deve fazer para a gente entender um pouco mais. Então, emulações, sentimentos que levam o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outrem. Então, se a gente tem esse sentimento, né, que a gente vê muito por aí, né, atualmente principalmente, tentar ficar se igualando, né, ficar se comparando, estar se igualando aos outros ou superar outra pessoa, né. Esse foi um dos motivos que, inclusive, a rede social tirou a marcação da quantidade de likes, né. Vocês devem saber que isso estava gerando, né, pessoas aí bastante infelizes, porque ficam buscando essa questão da superação de outras pessoas. Então, nessas palavras aqui, Augustinus já estava então aprendendo sobre não buscar isso, né? Mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne com demasiados desejos. Essa relação com Jesus Cristo, né? Como se revestir de Jesus Cristo é uma experiência própria de cada um e aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais também nesse estudo. Então, como eu falei, ele chorava deprimido, angustiado nos jardins da sua casa quando ele leu essas palavras e uma espécie de luz inundou então o seu coração e ele foi tirado, arrancado então das trevas e da incerteza. Essas palavras eram então de Paulo de Tarso. E aí, mais um pouquinho sobre essa biografia, né, desse grande filósofo. Que no final, né, vou dizer para vocês agora que se trata de Santo Agostinho, né? Minhas amigas que estão aqui participando, né, sabem que eu estou estudando a respeito desse grande pensador e que realmente iniciou a vida, né, estudando vários ensinamentos, né? E ele vai dizer que foi um diálogo de Cícero, né? Cícero foi um dos grandes filósofos que existiu, que viveu aí entre 106 e 43 a.C., foi esse diálogo que lhe abriu as portas do saber. E depois ele, então, vou contando a história aqui, como que ele foi se tornar santo da Igreja Católica. Na verdade, isso foi bem depois da sua morte, inclusive, mas ele nasceu, que foi em 1292, depois de Cristo, né? Ele estava lá no início da era cristã, e ele nasceu em Tagaste, na província romana de Numídia, que fica na África, em 13 de novembro de 354. O pai dele se sacrificou muito para lhe dar uma educação liberal, né, que poderia abrir-lhes as portas do magistério ou da magistratura, né, que era algo que poderia, naquele momento do Império Romano, ali, trazer uma condição melhor para ele de vida. Então é bastante interessante que
o pai, esse fato de o pai ter focado na educação dele, fez com que fechasse os olhos para a educação, muitas vezes, moral do próprio filho, né? Porque o foco era, fez com que deixasse com que ele se casasse, né? No momento que ele quis se casar, que ele poderia ter incorrido em pouco menos de erros em sua vida se ele tivesse naquele momento ali se casado, mas por conta desse foco dos pais na sua formação, ele acabou então não se casando, teve uma concubina, teve um filho que nasceu desse relacionamento. Então foi mais ou menos assim, e a gente vai continuando a história. E ele sempre se recusou a ler a Bíblia. Então, como eu falei, nesse diálogo que eu falei no início, né, que ele estava ali com a mãe, que ele ouviu essa voz da criança e pegou a Bíblia para ler, até então ele não se interessava pela Bíblia, estava com 32 anos. Antes de se interessar-se, né, ele se interessava mais por questões intelectuais, a sua atenção estava voltada mais também para as coisas mundanas, né? Ele cita, né, nessa obra Confissões, algumas pequenas más ações que ele chegou a cometer, como roubo de peras, né, pelo simples deleite, né, de estar ali entre os amigos e cometer algo que naquele momento era o up, né, de algo, digamos assim, contravenção que ele poderia estar fazendo, né? Se ele tivesse vivendo os momentos que nós estamos vivendo hoje, né, roubar algumas peras não é nada, mas enquanto ele coloca ali na sua obra Confissões, ele realmente reforça esse momento, né? Como foi assim, realmente não foi pelas peras, não foi pelo fruto que no final das contas ele nem comeu, mas foi pela algazarra ali com os amigos. E essa ligação amorosa que ele também considera, né, que foi algo que não foi correto na sua vida, dessa ligação ele teve um filho, que acabou, segundo consta, falecendo ainda na adolescência. Então, antes dos 20 anos de Agostinho, faleceu o pai dele. E ele passou então a ser chefe de duas famílias, a dele, que vivia com a concubina, né, e a própria mãe. Então ele abriu então uma escola em Tagastes, né, em Cartago, né, teve aí uma cadeira municipal de retórica, ele sempre foi professor de retórica, que era assim, para quem não sabe, é oratória, né, formas de fazer oratória. E ele era um professor considerado excelente, né, na sua função. Só que ele tinha alunos bastante desinteressados. Além de bastante desinteressados, eles eram muito bagunceiros, entravam na escola, faziam muita bagunça. Ele resolveu então, até a conselho de amigos, mudar-se para Roma, onde ele estava lá, né, no norte da África, se mudou para Roma, onde ele poderia ter alunos ali segundo as recomendações que seriam mais interessados e também poderia ter um salário maior. E aí ele conheceu discípulos de Plotino, né, que são aí adeptos do platonismo, né, que a gente estudou aí um pouquinho sobre a obra de Platão na República, e em sua versão mais mística. Então ele está no neoplatonismo, né, tinha uma versão mais mística. E o neoplatonismo era considerado então como a melhor formulação da verdade racionalmente estabelecida. E ele começou a estudar. Então, essa doutrina era vista como capaz de auxiliar a fé cristã. Então, até o momento, né, a gente está ali, 367 depois de Cristo. Ainda não tinha muita coisa escrita, não tinha ainda, né, toda essa estrutura da Igreja Católica, ela ainda estava ali enfrentando algumas dificuldades, né? Então, lutas, inclusive, o Paulo de Tarso mesmo, que eu vou contar a história dele um pouquinho mais detalhes depois, era um perseguidor de cristãos, ele era um judeu perseguidor de cristãos, ele matava, prendia cristãos, então tinha todo esse cenário aí acontecendo. Então, neoplatonismo, né, a filosofia, ela foi vista como algo capaz de auxiliar a fé cristã a tomar consciência da própria estrutura interna e defender-se com argumentos racionais elaborados como teologia.
Então, as preocupações, né, naquele momento de Santo Agostinho eram as preocupações em relação à mulher amada, à sua concubina, né? Foi naquele momento então que ele ouviu a criança dizendo tole leite, né? Toma, lê. Ele pegou aquele livro e ele já não mais, depois daquilo, procuraria a sua concubina, porque estava na África, né? Ele foi para Milão, né? Lembra? E não mais procuraria ela, né? Nem abrigaria qualquer esperança, né, no mundo. Ele foi impedido de casar-se, né, como eu falei, pelos pais, com essa pessoa que ele amava. No final das contas ele amava, mas foi impedido de casar-se por alguma questão ali social e não pôde. Então ele estava lá triste em Milão naquele momento. Mas ele resolveu então, com essa iluminação que ele teve, né, que penetraria naquela fé por onde há muito a mãe dele caminhava. Então a mãe, na obra Confissões, ele vai falar muito, que é o quanto a mãe rezava por ele, né? Então ele desfez-se do cargo de professor e partiu para a sua cidade, né, para a propriedade rural de um amigo chamado Verecundo. E aí ele se batizou na Igreja Católica, né? E meses depois ele perdeu essa sua santa amada mãe, né? Mônica chamada. Teve uma desolação profunda em relação ao seu futuro, que naquele momento também denotava aí uma verdadeira alegria e esperança. Então ele voltou para sua cidade natal, Tagaste, e lá ele formou uma comunidade monástica. Ele pretendia passar o resto da vida se aprofundando na sua vocação religiosa, fundamentando, né, racionalmente a sua fé, né, essa fé que ele havia abraçado. Só que aí o que aconteceu? 3 anos depois ele estava lá estudando, né, com esse foco. Ele foi na igreja de Hipona, onde, né, é lá na Argélia, né, no norte da África. Então ele ouviu o bispo, quando ele entrou na igreja, ele ouviu o bispo Valério propor à Assembleia de Fiéis a escolha de um coadjutor, um ajudante ali, né, nas funções sacerdotais, especialmente para o ministério de pregações. E aí foi então que todo o povo, né, aclamou que estava ali presente e disse o nome de Agostinho, né? Então queria que ele fosse essa pessoa. Primeiro ele não gostou da ideia, mas depois ele entendeu que fosse então, que se tratava então de um chamado divino. E aí ele foi obrigado a deixar suas pretensões de se limitar-se ali aos seus próprios meditações, teologia, né? E não pôde mais gozar do seu ótio intelectuale, né? Que é uma expressão em latim, né? Seu momento ali proposital, né, de estar ali buscando essa sua meditação, os seus estudos, como ele desejava. Então, e as exigências, né, principalmente das funções pastorais, revelaram-se exaustivas e pouco tempo sobrava para o trabalho de pensamento. Ele passou o resto da vida fazendo esse trabalho. Aos 36 anos ele já era vigário e se tornou bispo coadjutor de Valério. Aos 41 ele se tornou também sucessor desse bispo, né? Lembrando que o bispo ele é nomeado pelo Papa. Então ele permaneceu mais de 40 anos ligado a essa igreja de Hipona em tarefas administrativas e reflexões filosóficas. Mais de 40 anos dedicado. E a filosofia, como eu falei anteriormente, né, ela serviu à teologia, né, sendo Agostinho o principal adepto dessa maneira de pensar. Ele mesmo deu o nome de filosofia cristã. Então, a fé, né, e a razão, como a busca da felicidade. Esse foi um dos temas que ele deixou para nós como ensinamento, né? Essa reflexão sobre a fé e a razão e a busca da felicidade. E ele fala também, eu trago aqui para vocês, né, o conceito de beatitude. Quando a gente fala sobre beatitude, o que lhe vem à cabeça? Quando você ouve essa palavra, beatitude. Eu não sei se vocês, mas a primeira coisa que a gente lembra, né, se você não for um grande conhecedor de, né, significado das palavras, é de beata, né, aquela senhorinha que
frequenta a igreja religiosamente, que está sempre lá se dedicando, né? Pois bem, então vamos lá. Beatitude pode ter diferentes significados. Pode se referir a um estado constante de satisfação e felicidade plena, expressão de tranquilidade. Na religião, ela pode significar bem-aventurança, estado de plenitude e felicidade. Profunda, né, felicidade profunda experimentada na presença de Deus na vida eterna. Na filosofia, né, ela pode se referir a uma condição permanente de satisfação perfeita, então, é que só pode ser alcançada pelo sábio. Né? Por extensão, pode significar também serenidade, tranquilidade, que resulta da contemplação de uma beleza da natureza. Então, a gente tem aqui o significado de beatitude como satisfação plena, né? Como estado de felicidade plena. Na filosofia, como condição permanente de satisfação. Então, é uma satisfação que está ali plena, né? Que não se desfaz. Esse é o estado de beatitude, né? Que traz, então, essa serenidade e essa tranquilidade. Então, o problema da felicidade, né, é igual à motivação do pensar filosófico. Então, a filosofia sempre esteve aí envoltas com o problema da felicidade. Então, e indaga então sobre a condição humana, né, em busca dessa beatitude. Quem não está aí buscando essa felicidade plena, né? Diz que é a primeira das respostas quando a gente pergunta, né? O que você quer da sua vida? Eu quero ser feliz. Então, a gente está buscando, na verdade, beatitude, felicidade plena, tranquilidade, serenidade. E aí, a grande chave da questão é: o que a gente está fazendo para alcançar essa beatitude em nossa vida, essa serenidade, essa tranquilidade, essa felicidade plena, né? A dica maior, né, e mais simples é que nós estejamos atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e os nossos atos, né? Buscar fazer, então, para isso, exercícios de contemplação, ter isso com seriedade. Então, no momento que desintonizou de alguma forma, né, hoje mesmo aconteceu aqui, em geral acontece, dia de live acontece alguma coisa que eu me estresso com meu filho, né? Percebo na hora, falo, olha, né, já começo a fazer aí uma mentalização para mudar essa frequência. A gente tem que ter cuidado para não deixar com que nada nem ninguém venha atrapalhar essa nossa frequência. Que muitas vezes isso acontece não culpando, né, o ambiente, as pessoas externamente, mas isso está dentro de nós mesmos. Então, isso que é mais ou menos que a gente pode colocar como significado daquele revestir-se de Jesus Cristo, como ele falou, né, no início, nas palavras de Paulo de Tarso. Então, a gente naquele momento ali não buscar dar vazão a esses sentimentos ruins, pensamentos ruins, mas revestir-se de Jesus Cristo. Então, no sentido de também a gente pode considerar aí o exemplo de Jesus como essa beatitude, essa felicidade, essa serenidade, essa tranquilidade perfeita. E se a gente pensar, não tenho tempo para ficar contemplando, né? Cuidado, então, com as distrações, né? Com o que a gente está alimentando o nosso cérebro, a nossa mente, né? Quais imagens, quais são as músicas, né? Para que a gente não se distraia o tempo todo do nosso foco, do nosso objetivo de vida. E aí, para isso, eu lembrei, né, nessa reflexão, de mais umas palavras de Paulo de Tarso, né, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, não sabe no que pensar? Verifique então se o que a gente está pensando é verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, né? Se é excelente, se é digno de louvor. Se não, procuremos pensar nessas coisas, né? E ponham em prática, continuando aqui a frase de Paulo de Tarso, né, que está em Filipenses. Ponham em prática, não é só ficar pensando, mas também colocar em prática, né? Então, você tem que pedir perdão, pede perdão, você tem que
Dizer eu te amo, diz eu te amo, enfim, em tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Então isso é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então para Agostinho, no entanto, a beatitude, né, essa paz, essa serenidade, essa felicidade plena foi encontrada nas Sagradas Escrituras, nas palavras de Paulo de Tarso. Não foi fruto de procedimento intelectual, mas ato de intuição e fé. Então, naquele momento, quando ele leu essas palavras que eu falei lá no início, ele não ficou ali intelectualizando, raciocinando, ele sentiu. Foi um momento de intuição e fé. E aí, todo aquele sentimento ruim que ele estava sentindo se dissipou, como eu falei. Então, falando um pouquinho mais curiosidades sobre Paulo de Tarso. Eu fui pesquisar, que eu nunca fui também, como Santo Agostinho, como eu falei, como eu me identifico com a história dele, né? Uma grande conhecedora de Bíblia, né? Eu cresci estudando uma filosofia oriental e não me preocupava em ler a Bíblia. Para mim, tudo que eu precisava já sabia, já estava aprendendo, né? Então, Paulo de Tarso, conheceu primeiramente o nome dele, né, era Saulo, né? Mas acabou se mudando para Paulo quando ele passou a ser considerado como um discípulo de Jesus, apóstolo, né? E ele foi autor de 13 livros do Novo Testamento. Mas vocês sabem quantos livros tem o Novo Testamento? 18. Ou seja, mais da metade, né? 2/3, né? Ou 3/3, há uma matemática aí. 3/4 da Bíblia do Novo Testamento são palavras de Paulo de Tarso, né? E que, como eu falei, primeiro ele foi perseguidor de cristãos e depois, né, teve uma visão no momento em que ele estava numa dessas perseguições, estava chegando numa cidade e por um momento ele ficou cego. E nesse instante ele viu um clarão, uma luz e ouviu a voz, segundo o próprio Paulo de Tarso, né? A voz de Jesus Cristo dizendo para ele: por que me persegues? Né? E aí Jesus também falou para ele: vai em tal cidade e procure tal e tal pessoa, e essas pessoas vão te ajudar. E ele foi nessa cidade, encontrou essas pessoas e, né, deixou de ser cego, né, voltou a enxergar. E então foi nesse momento que foi a conversão de Paulo de Tarso, de um perseguidor de cristãos para um defensor dos cristãos. E passou também a ser gravemente perseguido, né? De perseguidor ele passou a ser perseguido e passou a ser um grande precursor aí do Evangelho. Então, dentro desse estudo de Agostinho, né, nasce então a necessidade de conciliar duas ordens de coisas, a razão e a fé. Então, lembra que eu falei que ele estava ali na constituição das bases da doutrina cristã? Ele passou então a ter esse foco nessa necessidade de conciliar a razão e a fé, essa convicção interior racionalizada, a verdade revelada e a verdade lógica, a religiosidade cristã e a filosofia pagã. Então, desde a sua conversão, Agostinho se propôs a atingir pela fé nas Escrituras, né, o entendimento daquilo que elas ensinam, colocando a fé como a via de acesso à verdade eterna. Então, ao mesmo tempo em que ele sustentou a fé precedida por um certo trabalho de razão, considerando os acertos, né, de se crer nas verdades da fé, ele também considerava a importância de se compreender para crer e crer para compreender. Então, também considerava a importância de ter assimilado bem esse conhecimento, compreendido bem para então crer, né? Não simplesmente uma fé cega, uma fé ignorante, né? Mas compreender para crer e crer para compreender. Então, de certa forma, a necessidade de ter essa fé para também compreender. Então, a verdade é que Agostinho conseguiu sistematizar uma grandiosa concepção do mundo, do homem e de Deus, e se tornou por muito tempo a doutrina fundamental da Igreja Católica. Para os céticos,
A fonte de todo o conhecimento era a percepção sensível. Só acreditavam naquilo que os 5 sentidos conseguem enxergar, ver, perceber, né? E mais, né, os sentidos forneciam dados variáveis, né? Uma coisa é hoje, outra coisa ou amanhã era diferente. Portanto, imperfeitos. Então, o erro, diz ele, provém dos juízos que se fazem sobre as sensações e não delas próprias. As sensações estão ali, enquanto, né, elas não são sensações, elas não são falsas. Tá todo mundo percebendo, sentindo, cheirando, né? Mas falso é querer ver nelas expressões de uma verdade externa ao próprio sujeito. Por quê? Porque elas não são eternas. Então, voltamos ao nosso ponto básico, né? Primeiro, identidade. Quem nós somos? Qual o nosso propósito de vida? Né? As sensações, elas nos servem. Nós não somos elas. Nós não nos definimos por ela. Porque eu sinto isso, né? Tal, né, sensação prazerosa, eu sou assim. Não, nós não nos definimos pelas nossas sensações. Nós não agimos de acordo com elas, não pensamos de acordo com elas, com base somente nas sensações. No diálogo que ele vai citar aqui de Alcibíades, né, de Platão, define o homem como uma alma que serve um corpo. Né? Platão falava sobre a alma prisioneira. E Agostinho também mantém permanentemente esse conceito. Lembrando o nosso estudo, né, da República, quando Platão falava que tudo que é real é aquilo que é permanente. Tudo que é efêmero é passageiro e não tem realidade em si. Então, o conhecimento verdadeiro, ele exige necessariamente estabilidade e permanência. Regras imutáveis, tais como 2 mais 2 igual a 4. Ou então, o princípio ético, segundo o qual é necessário fazer o bem e evitar o mal. Então, a gente tem aí, conhecimento verdadeiro, ele exige necessariamente estabilidade e permanência. Então, se tem algo que está mudando com a maré, com a moda, né? Vamos tomar cuidado, porque hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Então, regras imutáveis, buscar essas regras imutáveis, né? Ou então o princípio ético, fazer o bem e evitar o mal. Então, nesse fazer o bem, a gente tem que pensar não só no bem para nós mesmos, né? Não é o que é bom para mim, o que eu gosto, mas o que eu preciso enquanto ser humano para a minha caminhada aqui, para a minha evolução. Então, fazer o bem, mas o bem para quem? O que eu estou fazendo? Se toda a humanidade fizesse, se a gente exponenciasse, né? Segundo aí Kant, né? O que a gente está fazendo. Se todo mundo fizesse igual, né? Ia dar bem ou ia dar mal? Então, é isso que a gente pode refletir se a gente tem alguma dúvida. Então, o homem, tão mutável quanto as coisas dadas à percepção, e justamente por isso ele se inclina reverentemente diante da verdade que o domina. Então, no momento que ele percebe, né, que ele é mutável, da mesma forma como todas as coisas que são percebidas, ele acaba se inclinando reverentemente diante do que ele enxerga reconhece como verdade. A aceitação de alguma coisa que transcende a alma individual e dá fundamento à verdade, que é Deus. Então, para a gente ir encerrando aí a nossa live de hoje, então, reflexões para que a gente possa trazer aí até a próxima semana sobre aquilo que consideramos como verdades para nós mesmos, para nossas vidas. Será que é mesmo? Né? Em que está apoiado? Né? Em sensações, como a gente estudou aqui, ou em algo que é permanente, que não se altera, que está apoiado no bom, no justo, no verdadeiro, para si, para nós mesmos e para toda a humanidade. Então, mais uma vez, gerenciar nossos pensamentos, sentimentos, atos, com o foco de manifestar o que há de mais elevado em nós. No fundo, o que é realmente real. O nobre, o justo, o bom, o verdadeiro. E um convite para a gente continuar essa jornada que não acabou aqui, na próxima semana, conhecendo um pouquinho mais sobre o legado de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. E também o fato da surpresa, né? Para que, se de repente se eu falasse, vamos falar sobre Santo Agostinho, quem não é católico já pensar assim, não é comigo, né? Mas a gente tem que estar aberto aí para conhecer o que é de bom em todos esses grandes pensadores e o que a gente pode trazer para as nossas vidas. Então, em busca de conhecimento,
que nos tornam melhores enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto esposas, profissionais, enfim. Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Fique com Deus.